Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta para mais um vídeo. Quero aqui de antemão agradecer a todos os que têm se inscrito no canal. Estamos crescendo aí gradativamente e eu conto e agradeço muito a colaboração de todos vocês. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas, o maior número de pessoas possíveis dentro da sua lista de contatos, possa receber uma mensagem da palavra de Deus. Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer ânimo a muitas pessoas. O texto bíblico está em Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7. E eu quero falar hoje sobre o tema oração pelo Brasil. Oração pelo Brasil. Para que você entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Para que você também entenda que, se você se apegar a Deus, se a fé reinar no seu coração, você não vai permitir que essa máquina de destruição de espíritos, que estão por todos os lados, venha te contaminar e venha te desanimar. Jeremias capítulo 29, versículo 7 diz assim: Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que eu quero falar hoje é bem objetivo. Por que eu estou trazendo essa questão de orar pelo Brasil? Em primeiro lugar, querido, quando o texto aqui em Jeremias diz: procurai a paz da cidade, procurai a paz da terra, do lugar onde nós estamos, porque na sua paz nós teremos paz. Aqui é o Senhor nos ensinando o seguinte: por mais que diante dos nossos olhos o cenário seja desolador e de desesperança, nós não podemos parar de orar. Nós precisamos clamar ao Senhor pela paz da nossa nação. E nós temos que pedir a Deus que livre o Brasil de uma convulsão social. Porque o que está acontecendo é algo que pode gerar um transtorno incontrolável. Uma convulsão social é uma reação provocada, uma reação forte provocada por fatores sociais, como fome, desemprego, crise no sistema de saúde. Só que todas essas consequências, todos os resultados dessas ações governamentais que causam um colapso na saúde, uma crise econômica sem precedentes na história do país, podem nos levar a uma convulsão social. Pessoas na rua, desesperadas por comida, por trabalho, saqueando. E quando o país chega numa situação como essa, a coisa fica incontrolável. Então existe sim um temor de uma convulsão social, mas nós vamos orar a Deus para que isso não aconteça, e eu conclamo a toda a Igreja de Cristo a orar para que isso não aconteça, para que Deus intervenha em nossa nação, pois Ele tem poder para isso. Vamos orar para que Deus nos livre dessa convulsão social. Vamos orar para que Deus entre com providência em nossa nação. Vamos orar para que os nossos governantes pensem em seu povo de uma forma ampla. Esqueça dos seus projetos políticos. É hora de nós nos unirmos. Chega de diferenças denominacionais. Chega de guerras teológicas. O momento não é para isso. O momento não é para isso, o momento não é de ficar atacando um ou ficar atacando o outro. O momento é de unirmos as nossas forças e orar pela paz da nossa nação, porque na sua paz nós teremos paz. Segunda coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: é orar para que a igreja seja igreja. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que chegou a hora de a igreja se posicionar a favor do reino de Deus. Esquece agora o político que você apoiou. Esquece agora o político que você votou. Esquece dos favores políticos agora.
É hora de a igreja ser igreja. O que é a igreja ser igreja, pastor? É a igreja se posicionar a favor do reino de Deus. Por mais que possa contrariar a A, a B ou a C, não, a igreja precisa ser igreja. Não ter medo de ser perseguida, porque a igreja foi perseguida durante muitos anos. Agora, porque nós temos uma certa liberdade, nós nos acomodamos. E a gente tem medo, tem receio. Precisamos tirar todo o medo e a igreja precisa ser igreja e tomar posição pelo reino de Deus, pela causa do evangelho, não pelo político, não pela pauta política. Nós precisamos nos posicionar a favor da fé em Cristo Jesus. Nem que isso represente uma perseguição, nem que isso represente uma represália. É hora de a igreja ser igreja. Também, a igreja sendo igreja, ela cuidando também dos necessitados. Agora, não adianta ficar preocupado com luxo, com ostentação. Agora é a hora que o evangelho e a ostentação está sendo confrontado. Porque as pessoas vão clamar, vão pedir socorro. E a igreja tem que estar ali, pronta para abençoar os necessitados. E socorrer aqueles que clamam. Fazer a nossa parte como igreja, como sal da terra e luz do mundo. E socorrer aqueles que precisam. E por fim, querido e querida, nós precisamos entender o seguinte, que diz em Tiago capítulo 5, versículo 16. Que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então por que é que você está desanimado? Por que é que você fica toda hora dizendo que não tem jeito, esse país vai para o buraco mesmo? Não, de forma alguma. A oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. Não sou eu que estou falando, é a palavra, é a Bíblia. Se de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais de muitos e muitos, milhares e milhares, milhões e milhões de justos clamando ao Senhor, por justiça e pela paz dessa terra, pode ter certeza que Deus entrará com providência. Por isso, eu conclamo hoje você a orar pela nossa nação. Vamos pedir para Deus nos livrar de convulsão social, vamos pedir para Deus nos livrar de toda essa situação que está se formando. É como se fosse uma onda gigante se armando, que quando quebrar pode causar um grande estrago. Mas nós vamos orar. E com base na palavra de Deus, temos certeza absoluta que Deus entrará com providência e vai socorrer a nossa nação. Por isso, meu querido, eu te convido hoje, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus abençoe as nações. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Senhor dos exércitos, pelo nosso país, pela nossa nação. Oramos pelas nações que vivem, Senhor, momentos terríveis, momentos que podem, Senhor, desencadear numa convulsão social, num desespero, numa loucura sem precedentes na história da humanidade. Mas eu tenho certeza, Senhor, que Tu és o Deus que controla todas as coisas. E quando a igreja é igreja, quando a igreja se posiciona, o Senhor ouve e entra com providência. Por isso, Senhor, visita esse pai de família, essa mãe de família, esse filho, esse jovem, esse ancião, e tira, Senhor, todo o desespero do seu coração. Tira, meu Pai, toda afronta, tira, Senhor, todo pensamento contrário, todo pensamento de ceifar a própria vida, todo pensamento de desespero, de cometer crime, de fazer o mal. Tira, Pai, em nome de Jesus. Que ele, Pai, ela possa confiar na Tua providência, porque eu sei que ela vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, clamamos pela nossa nação, clamamos pelas nossas autoridades, nossos governantes, para que tenham sabedoria nas tomadas de decisão, Senhor. Socorre aqueles que estão necessitados e faz a Tua obra e nos ajuda, Senhor, a ser instrumentos Teus para socorrer aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa te visitar, estar com você,
para que nenhuma palavra contrária possa destruir o teu espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.